de hoje é sobre poderes da administração pública. Esse tema, ele é um tema que tem muito a ver com o tema da nossa aula passada, que é atos administrativos, e aí você vai perceber quanta semelhança que vai ter nessa aula de hoje com a aula da semana passada. Então, se você estudou, né, o material da aula passada de atos, você vai ter muita facilidade de entender poderes da administração pública. Tá? Por que a gente fala de poderes da administração pública? Primeiro, que para um administrador ele praticar um ato administrativo, né, e para que esse ato administrativo tenha todos aqueles atributos que nós estudamos, né, todos aqueles elementos, é necessário que quem pratica o ato administrativo tenha poder para fazê-lo. Então, a administração pública, em determinadas situações, ela vai lançar a mão de poderes que ela tem. Então, quando ela estiver numa situação de controle e fiscalização dos seus servidores, por exemplo, ela está lançando mão do poder hierárquico dela. Quando ela estiver fazendo um controle de punição, né, de punir infrações, tanto dos seus servidores quanto de qualquer outra pessoa que tem um vínculo com a administração pública, quer seja através de um contrato, por exemplo, um contrato administrativo, ela vai lançar a mão do poder do poder disciplinar. E quando ela tiver que punir um particular, porque esse particular está descumprindo a lei, ela vai lançar a mão do que a gente chama de poder de polícia. Então, eu vou explicar cada um desses para vocês. Vamos primeiro aqui ao conceito de poderes. O regime jurídico administrativo, vimos que a administração pública, a ela, né, se confere uma série de prerrogativas e sujeições decorrentes do princípio da supremacia do interesse público e do princípio da indisponibilidade do interesse público. Dentre essas prerrogativas, então, encontram-se os poderes administrativos, que são elementos indispensáveis para a persecução do interesse público, apresentando-se como instrumentos ou mecanismos. Então, veja bem, é através desses poderes da administração pública que a administração ela impõe aí o seu regime jurídico administrativo. Esse regime que faz com que os atos praticados por ela estejam numa condição de superioridade, aos atos do particular. Então, a gente chama esses poderes de poder-dever, tá? E aí a gente fala que são conjuntos, né, de prerrogativas e de competências de direito público conferidas à administração pública, com o objetivo de permitir a aplicação da supremacia do interesse público visando o interesse comum. São, portanto, poderes instrumentais. Então, por que a gente fala que os poderes da administração pública são poderes instrumentais? Porque eles são instrumentos de cumprimento das finalidades públicas. É através desses poderes que toda finalidade de interesse público, todo o bem da coletividade, ele é possível de ser instituído. Vamos pegar aqui, vamos fazer uma analogia para você entender. Se você é um empregado de uma empresa e o seu chefe sai e vira para você e fala assim: fulano, na minha ausência, só você pode receber mercadoria, só você pode fazer pagamento de fornecedor. Ele te deu um poder para você agir quando ele sai, não foi? É mais ou menos o que acontece. Só que os poderes da administração pública são dados pela própria lei. Não é ninguém que dá esse poder a ela, é a própria lei que traz os poderes para o administrador agir, tá certo? Então, a ideia aqui é que eles são instrumentos de cumprimento das finalidades públicas. Todo administrador, então, gente, ele tem poder, mas ele também tem dever. Alguns doutrinadores não gostam dessa expressão poder-dever. Eles acham que deveria ser exatamente o inverso a expressão. Deveria ser dever-poder. Porque o administrador ele não tem uma faculdade, né, uma autonomia para decidir se ele usa ou não usa determinado poder.
por exemplo. O administrador, ele não tem a liberdade de escolha se deve ou não deve punir um subordinado seu quando ele está ciente que foi praticado um ilícito civil, criminal, não importa, o administrativo. Ele não tem a condição de escolher se ele pune ou não pune. Ele é obrigado a punir. Então, diante de uma ilegalidade, né, ele tem que agir. E é por isso que a gente fala que é dever-poder, né? Então, na verdade, é mais uma obrigação, mais um dever do que um poder propriamente dito. Mas entre os deveres da administração pública, né, o primeiro deles é o dever de agir. A administração, ela não possui a mesma autonomia e liberdade que os particulares quando exercitam seus direitos, em razão da função pública que exerce. A administração pública, gente, ela está muito agarrada ao princípio da legalidade. Então, diferente do que ocorre com os particulares, que nós podemos fazer tudo aquilo que não é proibido pela lei, o administrador público, ele está preso ao princípio da legalidade, ele está preso à lei. Então, ele só pode agir de acordo com o comando da lei, com o comando que a lei diz que ele deve fazer. Então, o dever de agir faz com que ele tenha obrigações, tá, que os particulares talvez nós não tivéssemos. Então, se você está diante de poderes e deveres, tendo em vista que quando se trata de função pública, esse interesse é da coletividade e exercê-la representa o munus público, tendo o dever de eficiência, dever de exercício dessas funções e dever de exercícios da competência. Então, nós temos aí algumas características. Os poderes administrativos, eles são irrenunciáveis, que decorrem da indisponibilidade do interesse público. Então, eles estão livres da disposição do administrador. Como eu disse para vocês, ele não pode renunciar. Se ele verifica que ele precisa agir, ele não pode abrir mão disso. Tá? O artigo 2º, inciso 2, da Lei 9784 de 99, essa lei, ela trata do processo administrativo disciplinar. Então, quando um servidor público ele pratica algum ilícito no exercício da sua função e ele tem que responder por isso, é aberta uma sindicância, tá, para averiguar os fatos e um processo administrativo disciplinar que a gente chama de PAD. E é essa lei que trata esse processo administrativo disciplinar, o PAD. Então, ele que vai dizer como que o superior deve tratar aquele procedimento para apuração daquele ilícito. Então, o artigo 2º, dentre outros, aos princípios da legalidade, da finalidade. Professora, Não. tem alguns alunos no grupo que estão falando que não estão conseguindo acessar a aula. Será que não apareceu aí para você aceitar, não? Não, todo mundo que está aparecendo, eu estou aceitando aqui. Então, para mim, não tem, nesse momento, não tem ninguém. Só tem Beatriz, Adriele, Rafael e o Erlen. Quando aparece aqui, aparece no momento, aí vem a solicitação. Por enquanto, nenhum. Eu sugiro que a pessoa entre de novo, saia e entre de novo pelo calendário ali. O link Tá aí. bom. Tá bom? Vou falar. Bom, então voltamos lá. Em relação ao artigo 2º, né, dessa lei de processo administrativo, fala: a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, ampla defesa, contraditório, e aí vai colocando todos os princípios, né? Segurança jurídica, interesse público e eficiência. Repare lá, esse artigo 2º, ele traz mais princípio do que a gente estudou. Lembra que a gente estudou no caput do 37 os que são considerados implícitos e quais são considerados expressos? Os expressos estão lá no caput de 37. Você repare que esse artigo 2º traz mais princípio ainda, que são princípios específicos desse processo administrativo disciplinar. E um deles fala da eficiência, tá? Eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco para vocês. Olha aí, gente, todo mundo que está aparecendo aqui na tela, eu estou admitindo, tá?
E você que está chegando agora, Lucas, eu acho que seu microfone está aberto. Desliga, por gentileza. Todos que entraram agora, desliguem o microfone de vocês, porque senão eu não consigo falar. Tá, joia? Obrigada. Continuemos aqui, então. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de... Ou seja, o que o chefe, né, ele deve analisar quando ele for abrir um processo administrativo contra um servidor que praticou algum ilícito. Primeira coisa que ele tem que analisar. Inciso 2. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Então, olha, o administrador ele não pode abrir mão, né, renunciar a esse poder para poder instaurar esse processo administrativo e apurar esse ilícito. A omissão do agente diante de situações que exijam a sua atuação caracteriza abuso de poder. Então, veja bem, a situação é tão grave, o negócio é tão sério, que se o chefe, o superior hierárquico, ele sabendo do caso, ele não abre o processo administrativo disciplinar contra aquele servidor, ele responde pessoalmente, tá, com abuso de poder. O administrador está condicionado ao disposto na lei, como eu já disse, princípio da legalidade, inclusive responde por omissões e excesso. Toda vez que o administrador agir ou com excesso ou com omissão, tanto num quanto no outro caso, ele pratica o que a gente chama de abuso de poder. Então, tanto com excesso quanto com omissão. Outro dever, então. Primeiro dever que nós vimos que o administrador tem é o dever de agir. Então, se ele sabe, toma ciência de alguma ilicitude ou de algum ato, né, ele tem que agir. Ele tem que instaurar o procedimento administrativo disciplinar, ele tem que apurar os fatos. Esse é o primeiro dos deveres que a gente estudou. O segundo desses deveres, né, é o dever de eficiência. O dever de eficiência, gente, olha que interessante. Na redação original do artigo 37 da Constituição, em 1988, aqueles princípios que hoje a gente conhece, né, pela sigla LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, esse último, a eficiência, não existia na redação original do artigo 37. Ela foi incluída 10 anos depois, através de uma emenda constitucional em 1998. E eu já expliquei isso na aula presencial que nós tivemos. Porque existia uma coisa assim ruim que pesava sobre o serviço público. Dizia que o serviço público ele era ineficiente, ele era demorado, ele era prestado de qualquer jeito, que era péssimo, que os servidores eles não atendiam bem, eles faziam umas coisas muito demoradas, e os processos se arrastavam. Então, veja bem, para que haja uma eficiência, né, para que o serviço público seja prestado de forma eficiente, foi necessário, então, que isso viesse expressamente na Constituição Federal. É aquela história que a gente já conversou, né? O que adianta num processo eu ganhar, mas não levar, né? Então, imagine, você tem uma ação contra o Estado, pleiteando um tratamento médico, uma cirurgia, uma medicação de alto custo, que o Estado não disponibilizou para você. A gente sabe que saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, ele não disponibilizou a medicação de alto custo que você tem direito, ele não agiu como deveria agir pela lei. Você ingressou com uma ação no judiciário. Você já imaginou, se não existissem as liminares, as tutelas de urgência, os pedidos de antecipação de tutela, e o juiz demorasse 2, 3, 4, 5 anos para julgar o seu pedido? Do que adiantaria uma prestação jurisdicional tardia, morosa? Nada. Você já tinha morrido até lá, né? A sua doença teria evoluído. Então, repare, a eficiência ela é extremamente necessária. É um dever, inclusive, do administrador agir com eficiência. A eficiência, gente, é um padrão de qualidade que leva em consideração a celeridade. A celeridade, ela influencia muito na eficiência.
né? A eficiência está radicalmente ligada ali a um processo célere. Uma perfeição técnica, uma economicidade, uma coordenação, um controle. E por falar em economicidade, né, vamos lembrar aqui do exemplo que eu dei para vocês das execuções fiscais. Existe uma lei estadual e também existe lei federal dizendo que, dependendo do valor da dívida tributária, o fisco não precisa ingressar com a execução fiscal. Tá? O fisco a administração pública vai estar renunciando aí a esse direito de entrar com a ação contra você. Por quê? Porque existe uma lei dizendo que não é interessante, né? É um gasto público, é antieconômico, né? Você tirar um procurador lá da capital para mandar para o interior para uma audiência, né? E todo um custo de movimentação no processo também. Então, o princípio da eficiência tem muito a ver também com a economicidade. Existem outros tipos de deveres do administrador público? Existe. Probidade. O que é ter uma conduta proba, gente? Sabe o que é ter uma conduta proba? Ter uma conduta proba é ter uma conduta honesta, direita, ética, tá? É agir com honestidade, com moralidade, com ética. Só que, veja bem, ética, honestidade, boa-fé, moralidade, isso é o que a gente chama de conceitos jurídicos indeterminados, ou conceitos jurídicos abertos. Sabe o que significa? Que não tem um conceito fechado pela lei. Não, a lei não diz o que é uma conduta moral. Ela não diz o que é boa-fé, ela não traz esse conceito. Então, cabe a quem definir o que é moral? Cabe a quem definir o que é boa-fé, o que é ética? Sabe a quem? Ao administrador público. Então, você está diante aí de um poder que a gente vai estudar daqui a pouco, que é o poder discricionário, que é exatamente essa liberdade que o administrador tem de interpretar e utilizar desses conceitos jurídicos abertos ou indeterminados. E qual é o outro dever que o administrador público tem? Sempre o dever de prestar conta, gente. Artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal. Olha só, se ele está mexendo com dinheiro público, se ele está agindo com dinheiro público, gastando dinheiro público, ele tem que prestar conta. Não tem? Então, isso é um dos deveres. Então, veja bem, em relação aos principais deveres do administrador público, nós temos esse aí. O de agir, o da eficiência, da probidade, de prestar contas. Tá, esses são os deveres. Quais são os poderes que ele tem, então? O primeiro deles, tudo que eu te falar aqui, você vai lembrar muito da nossa aula de atos da semana passada, de atos administrativos. Então, quando eu falar aqui de poder vinculado, você vai lembrar de ato vinculado. Quando eu falar de poder discricionário, você vai lembrar de ato discricionário. E você vai me perguntar, Giovana, é a mesma coisa? É a mesma coisa, gente. Você sabe por quê? Porque os atos, eles decorrem dos poderes. O administrador só pratica um ato vinculado porque ele tem um poder vinculado. Ele só pratica um ato discricionário porque ele tem um poder discricionário. Ele tem esses atributos que a lei dá a ele, né? Para que ele haja. Então, os atos, eles são super parecidos com os poderes. É o que a gente vai ver agora. Então, a primeira forma de classificação que a gente vai ver aqui é se o poder é vinculado ou discricionário. Essa classificação leva em consideração o quê, gente? O grau de liberdade desses poderes administrativos, em que pese tal classificação não ser unânime, tendo em vista que não existe um poder propriamente dito discricionário. Como assim? O que é um poder discricionário e o que é um poder vinculado? O poder vinculado é quando o administrador ele só pode agir de acordo com o que está previsto em lei. Então, ele só pratica um ato vinculado se existir expressa previsão legal. Então, veja bem, quando você entra com um pedido de aposentadoria, você vai lá na INSS e entra com o seu pedido de aposentadoria.
você preenche todos os requisitos para você aposentar. Você tem tempo de contribuição, você tem idade, você tem tudo, todos os requisitos. Quando você comprova isso, a administração pública ela é obrigada a conceder. Ah, Giovana, mas na prática não consegue. Não importa se na prática ela não consegue. Se ela não conceder na esfera administrativa, você vai se socorrer do Poder Judiciário e, com certeza, o Poder Judiciário vai determinar a concessão da sua aposentadoria. Então, repare, nesse caso, você está diante de um ato vinculado. Por quê? O administrador ele não tem uma margem de escolha para decidir se ele concede ou ele não concede. Se você preenche requisitos, ele é obrigado a conceder. Diferente da liberdade que ele tem para agir quando nós estamos diante de um poder discricionário, tá? Então, só continuando aqui, para você poder ver as principais características de um e de outro. O poder vinculado, então, é aquele em que o administrador não tem a liberdade de escolha, como eu acabei de te falar, não há um espaço para a realização de um juízo de valor. E, por conseguinte, não há análise de conveniência e oportunidade. Preenchidos os requisitos legais, o administrador é obrigado a praticar o ato. Repare, nesse ato vinculado, ele não analisa se é conveniente ou oportuno. Ele só analisa se aquilo está de acordo com a lei. O juízo que ele faz aqui é de legalidade, não é um juízo de mérito. Por quê? Porque quando ele precisa analisar, por exemplo, se ele te dá uma permissão para você, ou uma autorização para você instalar um circo lá no terreno vazio, se ele te dá uma permissão de você instalar uma banca de revista na Praça 22 de Agosto, tudo isso depende da vontade dele. Ele vai analisar se é conveniente ou oportuno. Ele não vai analisar só a lei. Então, no poder vinculado, ele analisa só a lei, ele não analisa se é conveniente e oportuno. Está de acordo com a lei? Ele vai praticar o ato. Tá? Então, nesse poder vinculado, né, o que se constata constata-se que a administração está mais cumprindo um dever do que exercendo uma prerrogativa. É por isso que a gente fala que é mais um dever-poder do que um poder-dever, né? Porque ela está cumprindo a obrigação, né? Que é de cumprir exatamente a lei, né? Gente, mas o discricionário é aquele que eu falei com vocês. Aqui, o administrador, ele tem uma margem de liberdade de decidir o que é conveniente e o que é oportuno, tá? Então, é o poder que é conferido à administração para a prática de atos discricionários, para praticar ou para revogar, né? Tanto num caso como no outro. Ou seja, é aquele em que a administração possui uma certa liberdade de atuação, podendo valorar a oportunidade e a conveniência do ato, quanto ao seu motivo, e sendo o caso escolher dentro dos limites o conteúdo ou objeto. Olha só, vou te dar um exemplo de ato discricionário, tá? Em que o legislador ele tem possibilidade de decidir. Vamos supor que um servidor público pratique uma infração no exercício da sua função. E essa infração ela é punida com a pena de 1 a 10 salários mínimos a quem descumprir. Certo? Essa é a pena, 1 a 10 salários mínimos. Repare, a lei fixou o máximo a ser aplicado, 10 salários mínimos. Não fixou? 10 salários mínimos. Mas veja bem, ela disse até 10 salários mínimos. Então, quem praticar determinado ato poderá ser punido com uma pena de 1 a 10. Quem decide se vai aplicar 1, 2, 3, 4 ou 10 salários mínimos? Quem decide é o administrador. Então, quando ele decide qual a gradação dessa pena, né, quantos salários, nesse exemplo que eu estou te dando, ele vai aplicar, aí está o poder discricionário. Essa margem de liberdade que ele tem. Outro exemplo seria um servidor público praticou um ilícito, um processo, né, trabalhando, praticou um ilícito, e na lei de processo administrativo diz, né, que ele deverá ser punido com uma pena de suspensão de até 90 dias. Repare,
a lei fala que ele poderá ser suspenso por até 90 dias. Quem vai decidir se ele vai ficar 30, 60, 45, 90, não importa o prazo afastado, é o seu superior hierárquico, é a administração pública. Por quê? Olha o juízo de oportunidade e conveniência que ela vai fazer, que é o que a gente chama de juízo de mérito, né? Que só existe nos atos discricionários. Vai analisar, é conveniente mandar afastar esse servidor por mais de 30 dias? Olha, já tem pouco servidor nessa repartição pública. Ele, com todos os defeitos dele, mas ele ainda é competente no que ele faz. Se a gente deixar ele afastado por mais de 30 dias, isso aqui vai virar um caos. Repare, o administrador público está decidindo com base no que é conveniente e oportuno para o interesse público. É interessante manter esse servidor afastado e atrasar mais ainda o serviço público? Então, nesse caso, existe uma discricionariedade. Apesar da lei trazer o prazo máximo de 90 dias do afastamento, nesse exemplo que eu dei, a gradação da pena, quantos dias efetivamente ele vai ficar afastado, quem decide é o administrador, é o superior hierárquico dele. Tudo bem, gente, até aqui? Que o núcleo essencial do poder discricionário traduz no que eu acabei de falar para você, em mérito administrativo. Mérito administrativo, então, é sinônimo de quê? De conveniência e oportunidade. Análise da conveniência e da oportunidade. Trata-se efetivamente de um poder conferido pela lei à administração pública, que, diante de um caso concreto, nos termos e limites da lei, decidirá, segundo os seus critérios de oportunidade e conveniência. De novo, a conduta dentre as previstas em lei a mais condizente com a satisfação do interesse público, que eu acabei de te explicar. De acordo com a corrente majoritária, a doutrina majoritária, existe discricionalidade não só quando a lei expressamente confere à administração pública o poder de decidir acerca da oportunidade e da conveniência, mas também quando a lei utiliza dos conceitos jurídicos indeterminados. Então, repare, eu já falei um pouco deles para você. Tanto num caso como no outro, né, tanto quando o administrador decide qual a penalidade que ele vai usar, né, a gradação da pena, ou quando ele decide o que é conceito jurídico indeterminado, num ou no outro caso, ele está agindo com discricionalidade, com liberdade, porque, veja bem, a Lei 8.112 fala lá que o servidor, que é o regime jurídico dos servidores públicos federais, né? Ela fala lá que o servidor ele deverá ser punido se ele tiver uma conduta escandalosa. Vem cá. A lei fala por um acaso que é uma conduta escandalosa? Ora, o que é uma conduta escandalosa para você pode não ser uma conduta escandalosa para mim. Se eu xingo, se eu falo alto, se eu falo besteira, isso para você pode ser uma conduta escandalosa, para mim pode não ser. Quem vai decidir esse conceito jurídico indeterminado ou conceito jurídico aberto é o chefe daquele poder. É quem tem autoridade para punir aquele servidor. Então, repare, nesse caso, ele não está escolhendo pena, ele não está escolhendo gradação de pena, nada disso. Ele está tendo a liberdade de interpretar um conceito que a lei não traz. Então, ele sabe que ele tem que punir, porque ele tem o dever de agir, né? Então, ele tem que punir, ele tem que usar do poder dele para punir esse servidor que tem uma conduta escandalosa. Mas quem vai decidir o que é uma conduta escandalosa? Xingar a puta que pariu é uma conduta escandalosa para você dentro da repartição pública? Depende. É ele que vai ter essa margem de discricionariedade para decidir se é ou não é. Tá? Tudo bem até aqui? Bom, de acordo com a doutrina, tanto quando ele usa desse poder para julgar o mérito administrativo, quanto ele interpreta, né, esse conceito jurídico indeterminado, no outro caso, ele está usando o poder discricionário dele.
expressões que são consideradas como conceitos jurídicos indeterminados. Olha aí, expressões do tipo, poderá prorrogar até 15 dias. A lei fala assim, o administrador poderá prorrogar o prazo por até 15 dias. É facultado a administração decidir. A seu critério, o administrador poderá praticar. Repare, eles são conceitos abertos, eles dão muita margem de liberdade para o administrador agir. E é aí que mora o poder discricionário, nessa liberdade de agir. Mas mesmo nos atos discricionários, esses atos, né, que permitem que o administrador tenha essa liberdade de agir, ele apresentam-se vinculados à estrita previsão da lei quanto a seus requisitos de competência, finalidade e forma. Olha lá, quando nós estudamos na aula de atos administrativos, né, os elementos ou requisitos de validade dos atos administrativos, nós marcamos até de gravar uma sigla, que é CONFIFORMOB, lembra? Com de competência, FI de finalidade, forma, motivo e objetos. Então, esses são os requisitos ou elementos do ato administrativo. Sem a presença deles, o ato administrativo é nulo. Lembra? Ele não é válido. Então, olha só. Mas os atos discricionários, Giovana, você não disse que o administrador ele tem uma liberdade para ele agir do jeito que ele quer? Veja bem, a liberdade dele não atinge todos os elementos e requisitos do ato administrativo, não. Existem 3 elementos ou requisitos do ato administrativo que, mesmo diante do ato discricionário, eles devem ser respeitados e obedecidos. A competência é a primeira delas. Por quê? Só quem pode praticar um ato, não importa se esse ato é vinculado, se esse ato é discricionário, não importa. Quem vai trazer a competência para a prática desse ato? Quem vai trazer? É quem? É a lei. E, via de regra, essa competência, ela não é delegável. A gente vai ver que só em alguns casos a competência ela é delegável, quando ela não é exclusiva. Mas a regra é que não se delega. Então, não importa se o administrador vai praticar um ato discricionário ou um ato vinculado, a competência é aquela que a lei disser. Só você, chefe do executivo, pode editar um decreto. Decreto, a gente já estudou, a gente vai ver hoje no Poder Regulamentar, que o decreto ele é um ato normativo de competência exclusiva dos chefes do executivo. Então, só quem expede decreto é o presidente, ou governadores, ou prefeitos. Então, a lei fala que só quem tem competência é isso. A gente estudou também, vai ver hoje o novo artigo 84 da Constituição Federal, numa das nossas primeiras aulas presenciais, que dizia lá que o presidente pode, através de um decreto autônomo, fazer o quê? Regulamentar o funcionamento e a organização de órgãos da administração pública. Quando eu expliquei para vocês que Bolsonaro pegou os ministérios, desmembrou o ministério, renomeou o ministério, juntou o ministério, separou o ministério, que ele pode fazer isso através de decreto quando não aumente receita, não aumente despesa. E é o que ele fez. Então, esse decreto é um ato que só quem tem competência é ele. Então, competência, não importa se o ato é vinculado ou o ato é discricionário. Esse elemento competência sempre vai ser aquele que está descrito na lei. E a finalidade? A finalidade não importa se o ato ele é discricionário ou se o ato é vinculado. A finalidade sempre será a finalidade pública, visando o bem comum, o bem da coletividade. E a forma? A forma também sempre vai ser a forma prescrita na lei. Então, os atos discricionários só tem 2 elementos que o administrador tem liberdade para indicar ou não. Ele pode indicar o motivo e o objeto, se ele quiser ou não. Mas os outros 3 elementos, a competência, a finalidade e a forma, mesmo nos atos discricionários, deverá ser obedecido o que está previsto na lei. Liberdade de atuação administrativa, já falei. Sempre dentro dos limites expressamente estabelecidos na lei.
ou dela decorrentes, sendo que também encontra limites nos princípios administrativos e, sobretudo, na razoabilidade e na proporcionalidade. Então, veja bem, a discricionalidade, o administrador público ele tem que ter uma conduta proporcional e razoável. Lembra quando a gente estudou lá na primeira aula de princípios, que um dos princípios implícitos, que não estão escritos, expressos no 37, mas são implícitos, é a proporcionalidade e a razoabilidade? E eu vou relembrar essa aula com vocês, lembrando, inclusive, com os mesmos exemplos que eu dei em sala de aula. Mas olha só, vamos seguir aqui a apostila. O princípio da razoabilidade, ele está relacionado às análises de adequação e necessidade do ato. Então, a primeira coisa que você precisa perguntar para saber se aquele ato ele é legal ou ele não é legal. O administrador, quando ele praticou aquele ato, ele agiu com adequação e necessidade? Aquele ato dele foi adequado? Foi necessário? Ele usou os meios que ele tinha para praticar aquele ato? Dentro da razoabilidade? Olha só, vou te dar um exemplo. Quando o presidente do tribunal, ele verificando que uma vara tem pouco servidor efetivo e noutra tem servidor efetivo demais, e que aquela vara, né, que está com pouco servidor, está com o serviço todo atrasado, serviço todo acumulado, os processos parados, aquela lentidão danada, o que ele pode fazer? Ele pode remover um servidor de uma vara para outra. Com base em quê? No interesse público. Então, a primeira pergunta que você vai fazer: esse ato administrativo de remoção, que a remoção é um ato administrativo, ela foi adequada? Foi necessário? Foi adequado tirar da primeira vara civil e levar para a primeira vara criminal? Era necessário? Sim. Então, veja bem, aí nesse caso, a finalidade foi legítima, o administrador agiu de forma correta e de forma legal, tá certo? É o que está dizendo aqui no nosso texto, ó. O princípio da razoabilidade está relacionado às análises de adequação e de necessidade do ato ou da atuação na administração pública. Não basta que o ato tenha uma finalidade legítima. É necessário que os meios empregados pela administração sejam adequados à consecução do fim almejado. Ou seja, os meios devem ter efetiva possibilidade de levar o resultado pretendido. Teve ou não teve? Quando removeu, tirou de uma vara para outra, não era para agilizar o serviço público? O resultado pretendido foi alcançado? Foi. E sua utilização, especialmente quando se trata de medidas restritivas ou punitivas, sejam realmente necessárias. Qualquer restrição de direitos dos particulares só é legítima na estrita medida em que seja necessário o atendimento dos interesses públicos. Então, veja bem, é razoável aquele exemplo que eu te dei do meu cliente que trabalhava, né, tinha dono de um bar e restaurante com música ao vivo, trabalhava com música ao vivo. É razoável que a administração pública interdite o estabelecimento dele, porque sob a alegação de que ele está trabalhando com musical? Isso não é razoável. Eu vou te dizer por que não é razoável. Primeiro, que não é adequado e necessário. Então, esses dois pressupostos, ser adequado e necessário, não existe, tá? Essa forma de punir, completamente desnecessária. Por quê? Porque eu posso continuar vendendo comida e bebida sem música, não posso? Posso. Então, interditar a atividade de música é uma coisa. Interditar o estabelecimento comercial todo é algo completamente desarrazoado. Então, fere aqui o princípio da razoabilidade. Tá certo? Proporcionalidade. Então, se eu quero saber se um ato é razoável, eu pergunto se ele é adequado e necessário. E se eu quero saber se ele é proporcional?
Já na proporcionalidade, é importante, sobretudo, o controle dos atos sancionatórios, especialmente os atos de polícia, decorrentes do poder de polícia, tá? A exceção dos atos sancionatórios deve guardar relação de congruência com a lesividade e a gravidade da conduta em que se pretende punir ou prevenir. Então, veja bem, eu te pergunto, é proporcional que a lei dê uma margem de escolha ao administrador, ao superior hierárquico, dá uma margem de escolha dele ver qual é a punição mais adequada para aquele servidor, que cometeu uma falta leve. Você acha proporcional que, diante de uma falta leve, se aplique a punição mais pesada? Não. Se o servidor aplicou uma falta leve e a lei deu margem ao administrador de decidir qual a pena, ele vai aplicar dentro a pena mais branda, que seria o quê? Uma advertência, por exemplo. Tá? Então, a proporcionalidade, ela tem que guardar uma relação de congruência entre a lesão que foi praticada e a gravidade da conduta, né, que se pretende punir. Então, veja bem, a lesão foi tão grande assim que é necessária uma punição tão severa? Isso guarda relação de congruência? É proporcionar punir alguém que cometeu uma conduta leve com uma punição super pesada, igual esse exemplo que eu dei do fechamento do estabelecimento comercial? Ora, uma das coisas que eu usei na minha defesa é que a lei traz uma gradação de pena. Primeiro se aplica-se a advertência, depois a multa. Lá no final, como última opção, a mais grave de todas, quando não tiver mais jeito, é que se aplica a interdição do estabelecimento. Ou seja, essa penalidade, ela não guardou congruência, relação, né, da lesividade com a gravidade do dano. Ela foi totalmente desproporcional. Tá? Aliás, por falar totalmente desproporcional, me fez lembrar aqui de um caso que não tem a ver com direito administrativo, não, mas só para fazer uma analogia com direito penal, que não é a minha praia, mas diante do que eu vi aqui no jornal, não aguentei, tenho que comentar. Só fazendo um parênteses aqui para dar uma relaxada. Como eu estou em Vitória, o jornal aqui não pega as notícias do norte, pega as notícias aqui dos municípios que integram a chamada Grande Vitória, né? Serra, Cariacica, Vila Velha e tudo mais. Aí teve um caso aqui na Praia do Canto, não sei se você soube, de um usuário de droga que escalou o prédio e entrou na varanda de um apartamento residencial do primeiro andar. E ele, inclusive, quando ele escalou, o dono da casa, a família estava em casa. E o marido foi, então, para a varanda para impedir que esse bandido entrasse pela varanda, né? E como eles tinham criança, a varanda era toda daquela tela. E o bandido forçando para entrar. E o dono da casa empurrando, ele de cueca empurrando ali, né? Que já era de noite. E aí, o cara conseguiu entrar, o usuário de droga, doidaço, entrou em luta corporal com o dono da casa, e a esposa, vendo aquela situação, foi lá na cozinha, pegou uma faca e deu para o marido. E naquela luta corporal, o marido foi e furou o sujeito, o bandido, né? O usuário. Não vou nem chamar de bandido não, porque quando a pessoa está noiada, né? Nem sei se pode chamar de bandido, mas o fato é que ele estava praticando ilícito, né? Penal, né? E aí, o dono da residência foi para o DPJ, foi todo mundo para o DPJ, né? E o sujeito foi, não me lembro agora se o sujeito foi vivo para o hospital, morreu ou não morreu, isso não entendo. Sei que o dono do apartamento estava vivo, são, e foi para a delegacia. E teve que pagar fiança para sair. Sério, o delegado entendeu que para se apurar a legítima defesa tinha que ver se ele usou dos meios necessários, proporcionais ao agravo. Ora, o cara tá doidaço, entra na sua casa, né? Invade a sua varanda, você com os seus filhos pequenos na sua casa. Bom, se sou eu e tô armado, eu já dou um tiro da porta mesmo. Eu não espero faca, não. Eu já dou um tiro da porta. Se foi proporcional ou não,
Para mim, isso é proporcional. A pessoa que está invadindo a minha casa, colocando em risco a minha vida, da minha família, doido de pedra, vai morrer. Isso é fato. É legítima defesa. O mais interessante nessa história toda, que depois todo mundo ficou comentando, inclusive os próprios jornalistas ficaram comentando, foi ter que arbitrar a fiança para o cara sobre a alegação de que tinha que se apurar se ele usou dos meios necessários ao esfaquear o sujeito que estava em luta corporal com ele. E o vídeo, e o vizinho do prédio do lado, ele filmou tudo, gente. Então você via a luta ali em tempo real. Só para fazer um parênteses aqui para vocês, porque tem a ver com a proporcionalidade, mas a proporcionalidade no direito penal, né? Ali a legítima defesa, como eu disse para vocês, não é minha praia, não entendo nada de direito penal, mas assim, eu achei o cúmulo do... Eu e todo mundo, né? Achou o cúmulo do absurdo se apurasse os meios foram proporcionais, né? É desse jeito. Atuação fora dos limites legais e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é, portanto, ilegal e ilegítima e deve ser anulada. Vamos pegar aquele mesmo exemplo da remoção do servidor. O servidor foi removido, mas ele não foi removido porque era necessário o serviço público, não. Ele foi removido porque o juiz queria se livrar, que ele era o desafeto dele. E removeu e botou a vara para ficar livre dele. Ora, se isso ficar comprovado, isso é um desvio de finalidade. Isso é uma das formas de abuso do poder, né? Desviou a finalidade. Não é interesse público se livrar de um desafeto do juiz, não, né? Então, esse ato ele pode ser anulado. Ele pode ser anulado por quem? Pela própria administração, que a gente estudou isso na aula passada, né? Ou pelo Poder Judiciário, se provocado, né? Discricionariedade, que é a liberdade dentro dos limites da lei, com arbitrariedade. Então, agir com uma conduta arbitrária é agir fora dos limites da lei. Esse exemplo que eu te dei da remoção para se livrar de um servidor porque desafeta, óbvio que isso é um desvio de finalidade, é um abuso de poder porque se agiu com arbitrariedade. É cabível o controle judicial sobre o mérito administrativo, ou seja, critério de conveniência e oportunidade, mas sim quando se extrapola os limites legais do mérito administrativo, praticando-se um ato ilegal e, portanto, passível de anulação. Olha só. Quando o administrador age, ele entende que aquele ato que ele está praticando é conveniente e oportuno para a administração pública. Até aí, tudo bem. O Poder Judiciário não pode se meter. Isso se chama mérito administrativo. Só quem decide é a própria administração pública. Mas se nessa coisa de, eu vou analisar se isso é conveniente e oportuno, o administrador age extrapolando, essa conduta passa a ser ilegal. Quando ela se torna ilegal, abre-se a possibilidade, então, de um controle de legalidade por quem? Pelo Poder Judiciário. Então, um ato, repare, tanto os atos vinculados quanto os atos discricionários, o controle de legalidade existe. O controle de mérito não pode ser feito pelo judiciário, mas o controle de legalidade, sim. Então, se um ato é vinculado ou um ato é discricionário, não importa. Se ele é ilegal, o judiciário pode invalidar esse ato, tornar esse ato nulo. Eu quero saber de vocês se até aqui está tudo bem. Se alguém tem alguma dúvida em relação ao poder vinculado e o poder discricionário. Porque se você não tiver nenhuma dúvida, eu vou fazer um intervalo mais cedo para a gente entrar depois no novo poder, que é o poder hierárquico, para não fazer confusão na sua cabeça. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Sim, não? Tá tranquilo. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um intervalo de 15 minutos, tá bom?
Eu faço um intervalo de 15 minutos com vocês. Daqui 15 minutos a gente volta com o poder hierárquico. Se você ainda não conseguiu baixar a sua apostila, vá lá depois, essa que eu estou mostrando na sua tela. Vá lá na pré-aula do encontro 10. É aula do encontro 10. Você vai ver o link lá, tá? Vai clicar nele e vai abrir essa apostila que eu estou passando na tela para vocês. Eu vou parar então a gravação aqui e a gente volta daqui 15 minutos.